Gente, boa noite, tudo bem? Vamos só esperar mais gente entrar e aí a gente daqui a pouco já começa, tá bom? Nossa live de hoje a gente começou bem depois, né? Eu decidi hoje a gente vai fazer o nosso tema sobre cirurgia de abdômen. Vamos falar um pouco mais de pós-operatório, que eu acho que é uma dúvida muito constante aqui no consultório, para saber tempo de recuperação, como é que o paciente tem que se comportar, quais são os cuidados específicos nesse pós. Então, acho que é um tema que demora um pouquinho pra gente conversar. Às vezes a gente conversa só de indicação, quando fazer, e acaba não conversando desse pós, né? O paciente tem dúvida quanto tempo de repouso, qual tipo de repouso que tem que fazer. Gente, tava de touca, então meu cabelo tá o ó do borogodó. Então, vocês dão um descontinho aqui. No Face ele aproxima mais, aparece mais os defeitos. A gente tá aqui arrumando. Então, esse tempo de pós-cirúrgico é uma dúvida bem frequente, tá? A gente recebemos aqui 10 perguntas hoje, específico. Hoje a gente acabou colocando meio em cima da hora o tema, apesar da gente já ter avisado na semana passada, né, pela live, mas nem todo mundo consegue assistir. Deixa eu arrumar aqui. Tá bom. E então, como o nosso tema de hoje vai ser pós-operatório de abdominoplastia, acaba se estendendo também um pouquinho para a lipoaspiração, porque são cirurgias feitas muito conjuntamente, né? Então, quem tiver dúvida e não tiver tido a oportunidade de mandar, dentre essas que a gente já tem aqui, podem mandar, tá bom? Vamos ver quem já tá aqui. Se alguém também tiver experiência, que estiver nos assistindo, já tiver feito, né, a abdominoplastia, podem ficar à vontade também para compartilhar, né, o que vocês já passaram, tá? E me mandar as perguntas de vocês. Hoje eu tô um pouco roxa, né? Acho que vocês devem ter visto. Esse meu celular aqui do Face tá mexendo. Pronto. Tá um pouquinho roxinho aqui nessa região, que eu compartilhei com vocês durante a semana que eu tava no curso, no final de semana passado, né? Sexta, sábado e domingo em São Paulo, de técnicas avançadas de preenchimento e de atualização. Então, eu acabei fazendo o preenchimento meu dessa região, então ele tá um pouco roxinho aqui. Então, se vocês verem o roxinho é por causa desse pós, né? A gente não tá livre de ficar roxo mesmo tendo CRM, né? Aliás, quando a gente se faz alguma coisa, geralmente a gente fica mais roxo que os nossos pacientes. Então, e tá inchado, né? Tá inchadinho da aplicação, tá? Eu vou ter que conectar aqui, senão vai acabar a bateria bem na hora que eu estiver conversando com vocês. Aí. Mais gente entrando. Ótimo. Bom, então tá bom. Então, se vocês quiserem começar perguntando, senão eu vou começar por aqui, tá? A Gisele já fez uma pergunta bem ampla desse pós-cirúrgico que vai dar pra gente conversar bastante, ó. Então, a Gisele me mandou a seguinte dúvida. Doutora, quanto tempo para voltar às atividades normais? Atividades físicas ou dirigir? E ela colocou etc, né? Então, antes da gente falar desse retorno às atividades, uma coisa que eu quero deixar bem clara para vocês. A gente tem que lembrar que o pós-cirúrgico é uma fase de repouso parcial. Não é um repouso completamente ficar deitada lá, estragada, desmaiada, só tocando o sininho e pedindo para os outros fazerem as coisas para vocês. Não. Lembrar que a principal preocupação que a gente tem num pós-cirúrgico de abdominoplastia principalmente, é a questão da trombose. Então, se eu tenho um paciente que não se movimenta, que não mexe, que não anda, esse paciente ele tem mais propensão, maior risco de trombose. Se eu tenho maior risco de trombose, eu tenho maior risco de embolia, falta de ar, internação, casos mais graves, tá? Internação em UTI, por exemplo, tá? Então, a nossa principal complicação, a mais temida de todas, é a trombose. Então, para evitar trombose, se eu ficar deitada o tempo todo, estarei ajudando ou estarei complicando o meu próprio quadro? Estará complicando, tá? Então, a abdominoplastia, especialmente, a gente deve sim levantar, inclusive no mesmo dia, tá? Da cirurgia. Então, operou, acabou 3 da tarde, 8 da noite, tá andando, tá? Se acordou bem da anestesia, vai levantar, vai dar um pouquinho de pressão baixa, é normal, é esperado, por isso que vai ficar com soro no pós-cirúrgico até o dia seguinte, tá? Mas o paciente deve andar o mais precocemente possível, tá bom? Outros fatores que diminuem o risco de trombose.
Hiperidratação, então o paciente tem que tomar muito líquido e tem que tomar soro no pós. Porque se eu tenho um paciente desidratado, eu tenho um paciente com sangue mais viscoso, o sangue mais grosso, aumenta o risco de trombose. Para quem não sabe, o que é trombose? Trombose é quando a gente tem um coágulo dentro desse vaso, tá? E aí esse coágulo pode entupir a perna. E aí se entope, acaba atrapalhando a circulação daquela região. E se ficar só naquela região, aquela perna vai inchar e começar a dar dor, incômodo. Ou ele pode, se uma parte desse coágulozinho pode soltar e parar lá no pulmão, por exemplo. E aí pode dar uma embolia, que é um quadro bem grave, tá bom? Então, é o principal foco que a gente tem que ter, tá? Então, a gente deve fazer um repouso sempre parcial. E aí, cada médico vai fazer as orientações específicas no pós. A Eliana perguntou, meia de compressão é de fundamental importância no pós-cirúrgico, né? Eliana, obrigada. Extremamente, né? Então, seria a outra medida, uma das medidas que a gente vai usar. Então, paciente, andar precocemente, tomar muito líquido, então hiperidratar, uso da meia de compressão, então a gente já coloca essa meia no intraoperatório. Antes do o paciente está sendo anestesiado, eu estou colocando a meia. Ou às vezes já vem do quarto para o centro cirúrgico com essa meia, que vai usar em torno mais ou menos de uns 7 dias, até o paciente tiver total domínio do caminhar, da deambulação dele. Então, a partir do momento que está andando bem, aí a gente acaba tirando um pouco essa obrigatoriedade da meia de compressão. E enquanto o paciente está anestesiado, além da meia de compressão, a gente faz uso no aparelhinho que faz uma pressão intermitente. Então, ele vai como se fosse um aparelhinho de pressão para braço que a gente mede. Para membro inferior, para diminuir o risco de trombose, existe um aparelhinho que tem três motorzinhos, infla em 3 locais diferentes na perna, para estimular esse sangue aí, desde o tornozelo para a perna, para o joelho e subir, tá? Então, quando o paciente está anestesiado, a gente usa esse aparelhinho também para diminuir o risco de trombose, tá? Então, são medidas fundamentais que a gente vai usar preventivas. Mas, falando um pouquinho de prevenção de pós-cirúrgico, só tomando esse gancho, a gente não consegue mesmo assim prevenir 100% dos casos, tá? A gente fazendo todas essas medidas físicas, né? E mais, em alguns casos, se entra no protocolo de profilaxia química, que seria o uso do Clexane, por exemplo, ou do Versa, que é aquela medicação que a gente faz injetável para deixar o sangue mais fino, diminuindo esse risco aí de trombose, teoricamente, a gente ainda não consegue zerar, tá bom? Então, a gente tem que ter um protocolo para esses casos para saber se esse paciente vai ser necessário só a prevenção mecânica ou se ele vai precisar de prevenção química, que seria as injeções no pós-cirúrgico, tá bom? Mas voltando lá à pergunta da Gisele. Ela perguntou quanto tempo para voltar às atividades normais, como atividade física e dirigir. Então, habitualmente, a gente fala de um tempo de recuperação em torno de 20 dias, tá? Por que habitualmente? Porque cada paciente vai ter um período de cicatrização, vai estar melhor ou pior de acordo com o seu individual. Então, a maioria dos pacientes com 20 dias já está voltando a dirigir. Tem pacientes que cicatrizam excelentemente, a gente às vezes acaba liberando com 15 dias. Mas o habitual é em torno de 20. E pode acontecer também, deu 20 dias e o paciente, eu também não liberar o paciente para dirigir ou para fazer outros tipos de atividade? Pode. Vai depender muito do pós-operatório de cada um, tá? Atividade física, especificamente para a região abdominal, por exemplo. Então, lembrar que no abdômen eu não vou lá na musculatura, costuro esse músculo, essa região central. Então, eu já fiz aqui o nosso corpete interno, costurei essa musculatura, fiz essa aplicatura que a gente fala. Então, eu preciso que isso esteja bem cicatrizadinho para eu poder liberar, por exemplo, um abdominal. E aí, então, para abdominal, a gente pede para o paciente esperar um pouco mais, em torno aí de uns 90 dias aproximadamente. Atividades físicas que não vão exigir tanto a região abdominal, a gente costuma liberar após 30 dias, tá? Que aí, por exemplo, caminhadas, que não tenha que fazer tanta força com a região abdominal, ou pacientes que já estejam extremamente bem cicatrizados e façam atividades aquáticas, também de baixo impacto, pode voltar. Ou às vezes bicicleta, só que aí tem que ver certinho a angulação da bicicleta também para não forçar muito a região abdominal, tá bom? Em que idade a abdominoplastia geralmente é realizada? Bom, aí não depende muito de idade, né? Depende mais da questão da flacidez da região. Então, eu tenho pacientes operados com 23 anos pós-bariátrica, né? Por exemplo. E tem pacientes com 60 anos
depois que os filhos já têm 30 e poucos anos. Então, a idade não é a principal indicação, mas sim a questão da flacidez dessa região. Quanto tempo após a abdominoplastia poderia fazer caminhada? Legal, então isso mais ou menos em torno ali de 20 dias. Alguns pacientes com uma cicatrização excelente em torno de 15 e outros com uma cicatrização mais dificilzinha em torno aí de 30 dias. Pode até estender? Pode, né? Se o paciente te deu tudo errado, todas as complicações possíveis e imagináveis, aí ele vai demorar mais tempo para voltar, tá? Quando poderei ver os resultados da abdominoplastia? Excelente pergunta. Então, vai depender de quanto de líquido que esse paciente costuma acumular. Então, a gente fala que em 1 mês a gente já tem um resultado bacana, com 3 meses a gente tem um resultado melhor ainda e com 6 meses melhor ainda, tá? Então, se a gente for pensar num resultado bem legal, em torno de 6 meses. Por quê? Porque nesse período o paciente já desinchou e nesse período a cicatriz começou a clarear. Então, a cicatriz no começo é até uma das perguntas em relação à coloração da cicatriz. No começo ela fica bem escura, né? Ela fica bem uma cor mais vinhosa mesmo, quase vermelha. Assim, mais ou menos a cor do batom que eu passei hoje, mais vinhoso. Porque tá chegando sangue para aquilo ali cicatrizar. Então, o que a gente tá enxergando é um monte de vasinho dilatado, mais altinho, tá? Com sangue passando ali embaixo para cicatrizar. Então, essa coloração é isso que a gente tá vendo, é o sangue que tá ali embaixo. Conforme o processo de cicatrização vai diminuindo, esses vasos vão fechando e a quantidade de sangue que tem embaixo dessa cicatriz é menor, e aí eu enxergo menos vermelho, eu enxergo menos roxo, eu começo a enxergar um pouco mais clarinho. Neste período, enquanto a cicatriz está vermelha, se o paciente toma sol, o que acontece? Mancha. Aí lá na frente vai ter que correr atrás do prejuízo, começar a usar despigmentante para clarear especificamente a cicatriz, tá? Então, a partir desse 6º mês, que aí a cicatriz, se não toma sol, se não manchou, começa a clarear, tá? Então, é uma época que o resultado tá bem legal. Estou acima do peso, é necessário emagrecer para fazer a cirurgia de abdominoplastia? Olha, é sempre aconselhável, né? Por quê? Se eu tenho um paciente que está acima do peso, eu tenho maior risco também. E aí, o resultado estético daquela cirurgia pode ser que não seja tão bacana. Ou pode ser que o paciente está acima do peso e a gente vai fazer uma lipo que vai melhorar, mas que às vezes ainda vai ter alguma coisa depois para emagrecer, que aí o resultado vai demorar um pouco mais para aparecer. Pode fazer cirurgia acima do peso? Pode, mas aí tem que pesar custo-benefício e risco, tá? Doutora, boa tarde. Tenho insuficiência da válvula mitral. Posso fazer abdominoplastia e inclusão de silicone? Já fiz cesariana, porém há 15 anos atrás e nem sabia que existia essa doença. Existe uma diferença dessa parte cardiológica, né? Da válvula mitral, é muito comum ter prolapso. Prolapso da válvula mitral, muitas pacientes têm, não sabem que tem e não é contraindicação. Agora, insuficiência é quando eu já tenho uma válvula cardíaca que não está funcionando tão bem. E aí a gente precisa, sim, das orientações do cardiologista para fazer essa liberação. Quanto que essa insuficiência, qual é o grau de insuficiência dessa válvula e se realmente ela acaba atrapalhando ou aumentando o risco dessa cirurgia, tá? Posso fazer abdominoplastia e inclusão de silicone junto? Então, vai depender da liberação do seu cardiologista, que não apareceu para mim o nome da pessoa que fez essa pergunta. Mas se de repente for uma insuficiência leve, às vezes se for um abdômen que vai demorar pouco, uma prótese que vai demorar pouco, às vezes você pode associar que o risco é praticamente o mesmo. Mas a gente precisaria do aval do cardiologista, tá? Vou colocar o Dilmirena 1 semana antes de fazer abdominoplastia e mamoplastia com prótese. Isso influencia em alguma coisa da cirurgia? Quando vai colocar o DIL, pode dar um pouquinho de cólica, né? Logo depois da colocação. E é interessante que o ginecologista, geralmente eles pedem para fazer uma revisão, para ver se o DIL está no lugar, se não teve migração, se está bem implantado. Então, o ideal seria que fosse feita a cirurgia depois que esse DIL tivesse certinho no lugar, né, que já foi confirmado. Então, o ideal seria esperar a liberação do ginecologista para operar, tá? Vamos pensar numa coisa bem difícil de acontecer, mas que pode acontecer, de repente desse DIL migrar, né? Então, existe essa possibilidade pequena, muito pequena, mas existe. De repente, esse DIL migrou, foi para outro lugar ou perfurou o útero, pensando numa coisa muito drástica, tá? E aí tem que abrir o paciente para tirar esse DIL ou fazer uma cirurgia mais agressiva para ver o que aconteceu. E aí fez já abdominoplastia, aí vai ter que mexer em cima do corte, recém-operado. Então,
acho que não vale a pena fazer tão próximo. Pode ser que ponha o DIU, esteja perfeito, ótimo, não aconteça nada. Mas se acontecer e você acabou de operar, aí vai ter que mexer numa região que acabou de mexer, né? Vai ter que abrir uma região que acabou de mexer, então não acho que seja muito... Ai, me faltou a palavra. Recomendado, tá bom? O ideal seria mesmo esperar a liberação do ginecologista. Gente, abdominoplastia, né, mamoplastia, são cirurgias que são programadas, né? Então, programa também essa questão do DIU para dar uma folguinha. Não quero fazer tudo correndo, tudo uma vez. Não deu para fazer? Espera, programa dali um tempinho para frente, né? A gente tem que lembrar que cirurgia plástica a gente deve fazer no melhor dos mundos, tá? Na melhor época, que tá mais tranquilo, que tá tudo programadinho. Já tem tanta coisa pra gente pensar, estando mesmo tudo programado, né? Então, eu acho que aí mais o estresse do DIU, da cólica, acho que não vale a pena. Vamos ver. Raquel. Oi, Ra. Doutora Marina, excelente médica. Fiz essa cirurgia recentemente. Estou super bem e muito feliz. Obrigada. A Raquel pode falar. Tem muita coisa para mulher resolver antes de operar. Imagina, você tem que resolver mais a questão do DIU. Então, não vejo, né, necessidade da gente fazer coisas tão pertinhas assim. Dr. Leonardo de Gasperi. Olá, tudo bem, Leonardo? Colocou parabéns pela live. Obrigada. Vamos ver se mais alguém comentou alguma coisinha. Poli Gibertoni me perguntou: as próteses mamárias precisam ser trocadas? Geralmente sim, né? Hoje em dia não existe mais aquela necessidade de troca programada a cada 10 anos, mas a gente sabe que em algum momento da vida a gente vai ter que trocar sim. Gente, não existe prótese pro resto da vida, né? Os fabricantes até falam que as próteses são vitalícias, mas nem a gente vai ser para sempre, quem dirá uma prótese, né? Então a gente sabe que a partir do momento que você tem uma prótese, em algum momento a gente vai ter que trocar sim, vai depender da evolução de cada paciente, tá? Deixa eu só passar rapidinho, ver se tem mais alguma pergunta aqui. O que mais? Toma anestesia geral? A Isilda Oliveira perguntou. Pretendo fazer, isso muito me interessa. Isilda, eu adoro anestesia geral, eu acho que ela é super segura. Hoje em dia ela é uma anestesia extremamente eficaz, moderna, tem várias medicações que são de risco muito mais baixo do que antigamente, então traz bastante segurança. Então, habitualmente a gente faz. Em alguns casos, a gente pode associar uma peridural para analgesia, ou uma RAC também para analgesia. Então, tem outras técnicas, que o anestesista é quem mais entende disso, né? Mas hoje em dia, as pessoas que me perguntam, mas tem que ser anestesia geral, morrem de medo, né? A gente sabe que é uma anestesia muito segura, tá? Então, geralmente, a gente acaba fazendo sob anestesia geral, tá bom? Depois da cirurgia pode tomar banho? Gente, por favor! Ótima essa pergunta. Franciele perguntou. Pois ouvi alguns relatos de pessoas que ficaram sem tomar banho até tirar o dreno. Como funciona? Gente, não. Toma banho até no hospital, tá? Então, pacientes operam, fica com dreno. Esse dreno vai ficar aí mais ou menos de 7 a 10 dias. No pós do dia seguinte, o paciente está tomando banho no hospital, né? As meninas do hospital auxiliam, um banho sentadinho, com curativo, depois deita, elas trocam o curativo para não molhar a cicatriz que ainda não está impermeabilizada, ainda não tenha dado 24 horas ali da cirurgia. Mas banho diário, por favor, né? O paciente não vai tomar banho, vai aumentar o risco de infecção, tá? Então, não. É só deixar o curativo ali em volta do dreno, bonitinho. O curativo da cicatriz praticamente não vai existir curativo ali. A gente só vai deixar um micropor, geralmente naquela região, tá? Um curativo bem levinho, que pode molhar e depois seca com um secadorzinho de cabelo, é bem tranquilo. Únicos 2 lugares que a gente vai precisar ficar fazendo curativo no pós vai ser em volta do dreno e em volta do umbigo, tá? Esses 2 curativos são diários, né? Se o paciente não tiver nenhuma aberturinha de ponto, a cicatriz ficar certinha, não vai ter que fazer curativo na cicatriz. Mas se tiver, às vezes, alguma deiscência, abertura de ponto, infecção, necrosezinha de pele, às vezes acaba tendo necessidade de fazer curativo ali também, tá? E gostaria que falasse a Marisa sobre aplicações de enzima no abdômen para eliminação de gordura localizada. Semana que vem estarei aí no consultório. Obrigada, Marisa. Então, antes de eu falar um pouquinho da enzima, faltaram algumas perguntas que eu acho importante a gente comentar no pós. Então, gente, orientações em relação a bem práticas, assim, para andar e dormir. Como a gente vai ter que esticar dessa pele,
e essa pele acima do umbigo, vamos imaginar que eu consegui suturar ela lá embaixo, perto da cicatriz da cesárea. Então, eu peguei uma pele que estava aqui em cima, costurei lá, certo? Mais embaixo. Então, o paciente vai ter que andar curvadinho no pós. Então, se o paciente tem que andar curvado, ele tem que também dormir curvado, tá? Isso gira em torno de 10 dias. Até 10 dias paciente curvado, após 10º dia, se a cicatriz estiver tudo bem, a gente vai orientando o paciente a ficar um pouco mais reto, tá? Para dormir, ou a gente orienta o paciente a comprar ou alugar um triângulo, que usa nas costas, ou coloca vários travesseiros e vários edredons ali naquela região, tá bom? Para deixar as costas mais altas. E também um apoiozinho embaixo do joelho ajuda também a tirar a tensão da cicatriz. Banhos diários e as medicações, né? De madrugada não precisa acordar para tomar medicação. As medicações a gente sempre orienta para que termine no máximo ali entre 11 e meia-noite e recomece depois 7 ou 8 da manhã. Então a noite foi feita para dormir e para descansar, inclusive quem operou. Tem que ter um sono reparador. Claro que o sono não vai ser igual era antes, porque vai incomodar um pouquinho. Imagina que você tá andando curvadinho. Imagina quem tem criança pequena em casa que o neném tá começando a andar. A gente não dá o dedinho e sai andando com eles pela casa, a gente não fica curvada? Onde dói? Dói lombar, né? Então, essa região aqui da lombar, no pós-cirúrgico, o paciente vai sentir. É mais comum sentir dorzinha na lombar do que sentir dor ali no corte, tá? Então, o corte em si, a região abdominal, fica bem adormecido, fica dormente, a gente quase não sente nada ali. É mais essa questão da postura. Em relação à postura, se a gente faz a drenagem pós-cirúrgica, melhora, diminui o inchaço, essa sensação de peso nas costas também melhora. Quando o fisioterapeuta ou a fisioterapeuta coloca alguns aparelhinhos atrás para relaxar essa musculatura, também dá mais conforto, o paciente se sente melhor. Então, é bem interessante a gente associar a drenagem e essa analgesia pós na região das costas quando faz abdominoplastia, tá? E complicações possíveis que a gente pode falar que também a mais comum delas é juntar líquido após a retirada do dreno, que a gente chama de seroma. Então, o dreno a gente deixa em torno aí de 7 a 10 dias, a depender da quantidade de líquido que o paciente está produzindo. Se for bem pouquinho, a gente tira esse dreno e o que o paciente vier a produzir de líquido, o organismo consegue absorver. A partir do 10º a 15º dia, geralmente tem um novo pico de produção desse líquidozinho e às vezes o paciente não consegue absorver, que é onde aparece o seroma. Ah, mas então por que tirou o dreno? Não deixou? Se tivesse deixado o dreno, já não drenava o seroma? Não. Você também deixar o dreno muito tempo gera uma inflamação naquela região, pode aumentar o risco de seroma também, tá? Então, o ideal é que a gente tire o dreno e se fizer seroma, a gente punciona. Quando esse seroma, esse acúmulo de líquido, ele é muito visível, a gente funciona no consultório mesmo. Se for um líquido muito fininho e muito espalhadinho, às vezes a gente faz ultrassom e aspira isso guiado por ultrassom, tá? Hematoma no pós-cirúrgico pode acontecer? Pode, isso para qualquer cirurgia, inclusive do abdômen. Mais comum em pacientes pós-bariátricos, que lembra que tem sempre aquele vaso mais gordinho, mais dilatado, de pacientes que sempre foram magrinhos, porque quando a gente engorda, o vaso dilata para levar oxigênio para aquela gordurinha e para ela crescer. Quando a gente emagrece, o vaso não diminui de calibre. Então, se eu tenho, de repente espirrou, pegou peso, fez força ou aconteceu alguma outra coisa, e esse vaso abriu, vai sangrar mais do que o paciente que tinha o vaso menorzinho, tá? Se tiver hematoma, às vezes tem que voltar para o centro cirúrgico para drenar esse hematoma. Abrir de novo ali uma região dos pontos, tirar coágulo, limpar, lavar, para depois esse paciente dar os pontinhos ali de novo, tá? Então, seroma geralmente é mais tardio, hematoma quando acontece geralmente é no pós-imediato, o paciente ainda geralmente está internado. Infecção de ferida operatória também pode acontecer. Muito raro porque tá com antibiótico, é uma cirurgia limpa, mas pode. De repente o paciente fez o hematominha e aquele coágulozinho ali acabou infeccionando, tem que tomar antibiótico mais prolongado, por mais tempo. Então essas 3 complicações são as mais comuns. Necrose pode acontecer de pele, muito raro, mas pode. Ou se o paciente fez correção de hérnia umbilical junto, às vezes a pelinha do umbigo também acaba sofrendo um pouquinho, tá? Às vezes faz uma manchinha ali escura, fica uma pelinha mais escura. E às vezes lá embaixo na cicatriz, né, transversa, às vezes também pode ter algum sofrimentozinho, tá? Então são algumas, se pensar em complicações, as mais comuns, mas graças a Deus muito incomuns, né? Mas quando aparecem geralmente são essas, tá? E falando da aplicação que a Marisa me perguntou de enzimas para o abdômen. Marisa,
eu sou muito prática e eu gosto de ver coisas que me deem resultado. Então, se eu tenho uma quantidade de gordura bem pequenininha, eu posso até indicar, por exemplo, aplicação de enzima. Agora, se eu tenho um paciente que tem indicação de lipoaspiração, não vai valer a pena eu ficar fazendo ele todo mês ou a cada 15 dias, ele vir fazer a aplicação numa quantidade grande de gordurinha, que aquilo ali vai se... A quantidade de enzima que eu posso usar por sessão não é muito grande. Então, eu vou ter que espalhar aquela quantidadezinha de enzima para uma área muito grande. Vai ser como você colocar uma gotinha de sal num bife inteiro, né? Não vai salgar. Então, se eu tiver que colocar uma quantidade de enzima para uma região muito grande, vai demorar muito pra gente ver o resultado. Então, é melhor a gente pensar numa lipoaspiração, tá? Agora, regiões que eu gosto muito de enzima, que são regiões mais localizadas. Então, ou aquele gordinho aqui do lado, que geralmente mulher tem, ou essa regiãozinha aqui da papadinha, que também eu gosto. Então, regiões pequenas, eu acho que a enzima responde muito melhor do que região abdominal, tá? Vamos pensar, quem mais? Vanessa. Oi, Vanessa, tudo bem? Quanto tempo você libera a drenagem? Pode ser, inclusive, internada, Vanessa. Se tiver essa disponibilidade de ir ao fisioterapeuta até fazer a primeira drenagem no pós-imediato, no dia seguinte, inclusive pode, tá? Então, geralmente, até o terceiro dia é bom começar, porque vai ser o pico do inchaço. No terceiro dia vai ser o dia que vai estar incomodando mais. Então, é bom começar pelo menos até esse dia. Fala um pouquinho sobre o umbigo. Obrigada, doutora. Super beijo. Elisângela, então, umbigo a cicatriz umbilical. O umbigo, ele é já uma cicatriz, né? A gente cuida lá no nenê quando ele nasce, a gente vai fazendo curativo até cair aquele cotinho e a cicatriz entrar. Então, a gente fala que o umbigo, ele é uma cicatriz. Quando a gente faz a abdominoplastia clássica, o umbigo, ele permanece no mesmo lugar. A gente só vai fazer um cortinho em volta, puxar aquela pele por cima, depois que aquela pele estiver toda esticadinha, a gente vai fazer um furinho nessa pele de fora para ele aparecer de novo no lugar que ele estava. Formatos de umbigo não são possíveis de serem assim escolhidos, por exemplo, eu quero uma blusa X, uma blusa Y, eu quero um umbigo assim, quero um umbigo assado. Não, cada um tem o seu e cada cirurgião tem uma técnica que goste mais, tá? E tem muita característica do próprio umbigo da pessoa. Tem gente que tem um umbigo mais longo, tem gente que tem um umbigo mais redondo, tem gente que tem um umbigo mais quadradinho, tá bom? Então, geralmente o umbigo ele acaba ficando parecido com o que o paciente tinha, acrescentando a ele uma cicatriz em volta, tá? A Lúcia colocou, doutora, eu fiz e não foi colocado dreno. Lúcia, nem todo cirurgião usa dreno, realmente, né? Em alguns casos, isso depende muito da quantidade de tecido que a gente retira, se foi ou não associado à lipoaspiração, quanto que pesou o retalho quando a gente retirou e de vários outros fatores que o cirurgião também vai avaliar. Então, existe sim a possibilidade de não colocar dreno, mas habitualmente a gente coloca, tá bom? Quem mais? A Meire, boa noite. Quem tem cesariana em pé? Tem problema em fazer a cirurgia? Meire, então você tá falando de uma cicatriz vertical, né? Geralmente, essa cicatriz que tá do umbigo para baixo, ela sai na abdominoplastia, né? Então, aquela pelinha que tá do umbigo para baixo, geralmente é a região que é retirada de pele. Então, geralmente, essa cicatriz vai embora, não tem problema não. É uma das indicações também pra gente poder retirar, né? Fazer uma correção dessa cicatriz. Avenida Automóveis, boa noite, tudo bem, Fabinho? Quem mais tá nos ouvindo? Neia mandou também uma mãozinha, um oi. Bruna. A Bruna perguntou, quanto tempo depois pode ser feita a drenagem pós-cirúrgica? Bruna, então, já pode fazer até internada, mas geralmente a gente fala aí até o terceiro dia, tá ótimo para começar. Se também não tiver possibilidade, gente, de fazer tão brevemente assim, não tem problema, né? Mas quanto antes puder começar, vai ajudando você a se sentir melhor, auxilia esse inchaço a sair mais rápido, o paciente se sente mais confortável. É um conforto mesmo que tem quando a gente faz a drenagem e a gente percebe a longo prazo os pacientes que fizeram... Oi, Rita, tudo bem? Os pacientes que fizeram drenagem se recuperam mais rápido, tá? É bem visível, assim, quem pode fazer, quem consegue fazer a drenagem, quem não pode ficar um pouquinho mais arrastado. Elisângela, o que posso passar no umbigo, além do mertiolate? Eu não indico mertiolate, Elisângela, no umbigo, né? A gente pede sempre pro paciente deixar o umbigo o mais sequinho possível, né? É uma região que às vezes drena um pouquinho, porque ele tem vários pontinhos, então às vezes algum líquidozinho que tá no abdômen pode drenar por ali, entre um pontinho e outro, às vezes sai um líquidozinho. Então, o mais sequinho possível e usar só mesmo antisséptico para limpar, se for um pós bem recente. E depois de cicatrizado, tirar dos pontos lá perto de 15 dias do umbigo,
a gente fala para fazer o curativinho com gás até 30 dias. E a partir de 30 dias, se tá bem fechadinho, a gente começa a usar um protetor umbilical para ir moldando esse umbigo, fazendo ele ficar mais fundinho, mais bonitinho, não deixar ele fechar, tá? Que a gente chama de protetor umbilical de silicone. A Raquel colocou, a drenagem alivia bastante. A Rá operou tem 20 dias, né, Rá? Então tá bem recente, ajuda mesmo. A minha esposa ficou linda. Obrigada, doutora Helena. Obrigada, Fabinho. Esses amigos são ótimos, né? Ai, tudo de bom. Quem mais, gente? Acho que das perguntas aqui finalizamos. Acho que eu falei um pouco das complicações, desse pós-cirúrgico, de como dormir, como andar, o que comer. Gente, quanto melhor vocês comerem no pós, melhor, né? Porque o paciente precisa de substrato para cicatrizar, né? Para cicatrizar bem. Então, comer regularmente, poucas quantidades, em várias porções durante o dia. Tomar muito líquido no começo pra gente diminuir muito esse risco de trombose. E lembrar que o paciente que está inchado não está hidratado, tá? Às vezes o paciente fala, ai, doutora, mas eu tô tão inchada, eu vou tomar mais líquido, eu vou inchar mais. O vaso, quando ele tá no pós-cirúrgico, ele é como se tivesse, imagina assim, uma mangueirinha cheia de furinho. Então, acontece isso com a gente. Os nossos vasos ficam cheios de furinhos e esse líquido que tá passando ali no meio do vaso não fica ali. Ele escapa por esses furinhos. E aí, escapa e vai para onde? Pro tecido, pra gordura, pra pele. Então, fica tudo inchado, mas o que tá dentro do vaso, que é o que vai lá pro seu rim, que é o que vai pro seu cérebro, pro pulmão, vai irrigar todos os outros órgãos, tá sem tanto líquido, tá? Então, ele tá mais denso, aquele sangue ali. E aí, se você não tomar água, aquilo vai ficar mais denso, aí aumenta o risco de trombose. Então, não quer dizer que você tá inchada, que você tá hidratada. É o contrário, o paciente inchado lá dentro é porque escapou o líquido dali de dentro. Então, tem que repor líquido, tem que tomar água mesmo inchado, tá bom? Isa, acho você tudo de bom. Ah, obrigada, Isa. Vamos passar rapidinho, então, pra gente poder finalizar. Então, acho que é isso, né? Postura, jeito de dormir, as possíveis complicações, coloração de cicatriz que realmente fica bem escura no começo, vai demorar 6 meses para começar a clarear. Não pode tomar sol enquanto a cicatriz estiver vermelha, senão ela vai ficar marrom. O vermelho de hoje é o marrom de amanhã, e corrigir o marrom de amanhã é mais complicado do que prevenir, tá bom? E aí, haja dermatologista depois para conseguir clarear a cicatriz de vocês. Queloides em cicatrizes ou cicatrizes hipertróficas depende muito da predisposição genética de cada paciente, mas pode acontecer em toda a cicatriz. Cesárea, abdômen, mama, vesícula, hérnia, o que tiver que operar, fez um cortinho na pele, pode cicatrizar bem, pode cicatrizar mal, tá bom? Geralmente, cicatrizes do abdômen que são transversas são cicatrizes de boa qualidade. Geralmente, cicatrizes verticais no abdômen têm maior risco estatístico de fazer queloidinho ou fazer cicatriz hipertrófica. Deixa eu ver se faltou alguma pergunta. A Isa pediu para eu veja a anterior. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que eu não vi, então, Isa. Boa noite, doutora Tati. Já que escreveu o nome. Dona Celeste, minha tia. Tia Ete, tudo bem, tia? Isa, não achei a sua pergunta anterior, se foi isso que você está me pedindo. Ou você está sinalizando para alguma outra live, talvez, né? Gente, então acho que é isso. Podemos finalizar, mas alguém quer aproveitar esse último minutinho? Tem mais 30 segundos. Deixa eu repassar as perguntas, então, ver se eu não esqueci de nenhuma. A Karine me perguntou, doutora, gostaria de saber se o convênio cobre os custos devido à diástase. Karine, se for fazer correção de diástase, por exemplo, com um cirurgião geral, com gastrocirurgião, que vai fazer com corte, aí geralmente sim, né, porque vai fazer a correção só da diástase. Mas não existe abdominoplastia sem correção de diástase, né? Porque se o paciente não tivesse diástase, provavelmente não teria indicação da abdominoplastia. Então, a diástase é parte obrigatória da abdominoplastia. Então, por isso que a gente não pede pelo convênio, porque ninguém vai fazer esse corte aqui para poder corrigir a diástase. A gente vai fazer lá embaixo, faz parte da abdominoplastia então, tá bom? Tenho 63 anos, posso fazer abdominoplastia? Com certeza. A Silvia, as placas são necessárias? Silvia, depende de qual placa você tá falando. Tem placa de silicone que a gente usa para cicatriz, que aí são as cicatrizes hipertróficas, a gente usa na pele e na parte de fora. Ou algumas placas de contenção, que o paciente que tá marcando cinta, a gente pede para usar às vezes na lateral ou na região anterior,
para não ficar muito marcado, né? Não ter áreas aqui de isquemia, de fibrose depois, tá? Aproveitando, qual antisséptico posso usar para o umbigo? Mais uma vez, obrigada, Elisângela. Geralmente eu gosto de usar clorexidine, tá? Que ele é bem levinho, não irrita tanto a pele, risco de alergia é menor, tá bom? Gente, obrigada, bom final de semana para todo mundo. A gente se vê na próxima quinta-feira, sempre por aqui pelo nosso Face ou pelo nosso Instagram, tá bom? E acompanhe os nossos stories também, que eu geralmente posto as coisas por lá. E às vezes eu acabo colocando alguma coisa no feed, mas é mais difícil, tá bom? No feed fica mais a cargo dos meninos do marketing escreverem os textos, e eu reviso os textos, a gente posta. E vocês podem ir também escrevendo, porque todo dia eu olho lá, vejo se tem algum comentário para eu poder ir interagindo com vocês, tá bom? Obrigada, bom final de semana, até mais!